Vamos falar de metabolômica? Eu sou Geis Ferreira Neves, sou doutoranda em produção vegetal da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre metabolômica aplicada ao melhoramento genético. O que seria então metabolômica? Um bicho de 7 cabeças? Não, é algo bem mais simples do que isso. A metabolômica é um ramo das ciências ômicas, assim como a genômica, que estuda o DNA e suas alterações, a transcriptômica, que estuda o RNA e suas alterações, a proteômica, que estuda as proteínas e suas alterações. A metabolômica visa o estudo dos conjuntos de metabólitos de um determinado organismo. Por que então estudar a metabolômica? Por meio desta ciência, é possível realizar o monitoramento e entendimento das funções dos genes, identificar o estado bioquímico frente a respostas de mudanças genéticas e ambientais. Conhecendo então essas variações de quantidade e tipo de metabólitos produzidos, podemos então relacionar fatores internos e externos no organismo que estamos estudando. Sobre as aplicações da metabolômica, as principais são análises químicas, que podemos então identificar substâncias com potencial medicinal, por exemplo. Na área de alimentos e nutrição, podemos fazer o estudo de melhoramento genético de espécies com potencial socioeconômico a partir de metabólitos produzidos por estes. Na área de esportes, podemos, por exemplo, quantificar metabólitos presentes no sangue e correlacionar com idade, sexo e esforço físico deste atleta. Na área de toxicologia forense, podemos, por exemplo, investigar vestígios de sangue e outros metabólitos para auxiliar no julgamento dos acontecimentos. Análise de organismos patológicos, podemos, por exemplo, identificar micro-organismos patológicos a partir de compostos por eles produzidos. Qual seria, então, uma aplicação prática da metabolômica no estudo de melhoramento genético? Nesse exemplo, visamos fazer a quantificação de óleos e ácidos graxos presentes em genótipos de espécies de palmeiras nativas para orientar o melhoramento e uso dessas espécies. Vamos, então, utilizar a cromatografia gasosa para identificar ácidos graxos. Ácidos graxos são componentes de lipídios que as suas diferentes estruturas químicas podem, então, relacionar diferentes produtos, como, por exemplo, o uso de cosméticos, ou produção de biodiesel, ou produção de fármacos, ou serem utilizados na indústria alimentícia. Identificar, então, os tipos de ácidos graxos presentes em amostras de frutos de diferentes espécies podem orientar o uso deste óleo na indústria. Inicialmente, devemos então fazer a extração do óleo presente nessas amostras, avaliando o teor de lipídios, que também é muito importante para ser utilizado na seleção de genótipos superiores. A utilização desse método depende do preparo minucioso de amostras para que a quantificação seja o mais correto possível. Esse princípio utiliza, então, a diferença de massas da amostra antes e depois de passar por um aparelho denominado Soxhlet, no qual vai extrair todo o óleo presente na amostra com o auxílio de um solvente. O preparo das amostras inclui a sua trituração, a secagem e o peso inicial seco para essas amostras ser acondicionadas no Soxhlet e então essas amostras vão ser cozidas em diferentes temperaturas e lavadas com solvente hexano, por exemplo, e ao final, por diferença de massa, podemos então obter o teor de óleo na polpa e na amêndoa dessas amostras
e obter também o óleo extraído para ser então utilizado na cromatografia gasosa para a identificação de ácidos graxos. É uma técnica que visa então separar a análise de misturas de substâncias voláteis. A amostra é então vaporizada e introduzida em um fluxo de gás adequado denominado fase móvel, ou gás de arraste. Esse fluxo de gás com a amostra vaporizada passa por um tubo contendo a fase estacionária, que é a coluna cromatográfica, onde então ocorre a separação da mistura. Na cromatografia gasosa, os dois fatores que governam a separação dos constituintes da amostra são a solubilidade da fase estacionária, sendo que, quanto maior a solubilidade de um constituinte na fase estacionária, mais lentamente ele caminha pela coluna. A volatilidade é outro fator importante para a separação dos constituintes da amostra, sendo que, quanto mais volátil a substância, ou, em outros termos, quanto maior a pressão de vapor, maior a sua tendência de permanecer vaporizada e assim mais rapidamente caminha pelo sistema. A título de exemplo, se nessa amostra estiver presente ácidos graxos com cadeias curtas, por exemplo, esses ácidos graxos vão ser os primeiros a ser detectados ao final da coluna cromatográfica. As substâncias separadas, então, saem da coluna dissolvidas no gás de arraste e passam por um detector, dispositivo que gera um sinal elétrico proporcional à quantidade de material presente. O registro, então, deste sinal em função do tempo é o cromatograma, que com picos de áreas proporcionais à sua massa, possibilita então a quantificação dos ácidos graxos presentes e a sua concentração aproximada, ao compararmos esse cromatograma com outros cromatogramas padrões com ácidos graxos conhecidos e concentrações conhecidas. Ao final desse processo, vamos obter então uma tabela com os tipos de ácidos graxos presentes nas amostras das diferentes espécies estudadas. E, a partir da identificação dos tipos de ácidos graxos, bem como a sua concentração, podemos direcionar cada espécie para o uso mais apropriado nas diferentes indústrias oleoquímicas. Obrigada pela sua atenção.